Senhor. Vejo a irmã Lurdinha, lá de Frecheiras, né? A irmã Lurdinha, polivalente, fiel ao Senhor, dedicada a Cristo, incansável em sua jornada cristã. Vejo também a nossa irmã, que é a mãe da irmã Eide, às vezes eu esqueço o nome dela, Iris, não sei se é irmã Iris, não sei se é esse o nome dela. É Iris, Iris mesmo. Irmã Iris, me recordo também da irmã Iris. Vejo aí o Beto, vejo o Jackson. É muito bom ver o Jackson firme e forte no caminho do Senhor, no caminho do nosso Deus. Enfim, para mim é uma alegria muito grande ter esse contato com vocês nesse início de noite de domingo. Vejo ali a foto do Paulinho, a foto da Kelly. Eu estava olhando aqui no Facebook, queria deixar também um abraço para aqueles que estão nos acompanhando via Facebook. Estava vendo a Ana Célia lá no Facebook, a Ana, uma jovem polivalente, dedicada, que sempre colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Vejo também ali o Cícero. Eu estava vendo o Erivan, agora a foto dele já não consta mais no nosso mural, mas eu estava vendo a imagem dele, eu me recordo que ele é praticamente da mesma idade que eu, quando muitas das vezes eu ia até Nova Escada, eu encontrava ele lá, juntamente com sua irmã Elisama, e é bom saber que ele continua crescendo em Cristo, continua animado no caminho do nosso Deus. Estou vendo aí o Geraldo, né? Esposo da Vânia, que é também aí da nossa época. Estou vendo a nossa professora, a guerreira, a Suelene. Suelene é incansável, né? Eu sempre brincava com ela dizendo que ela tem sangue de homem. Ela é disposta, ela é destemida, ela é às vezes durona, né? Mas é bem humana, bem amável, é bem compreensível também, é uma pessoa admirável. Estou vendo ali a Simone. Simone também é da nossa época. Que Deus continue te abençoando, Simone. Bom revê-la. Enfim, é muito bom estar com todos. O Beto está por ali, aí assessorando também a Silvinha. Mas estou feliz não só por rever essas pessoas que fazem parte da minha história, que fizeram parte da minha infância, da minha pré-adolescência, que me ajudaram no período do teológico, de várias formas, de várias maneiras, orando, adquirindo os nossos materiais, investindo em nosso sonho também financeiramente. Mas fico feliz porque essas pessoas continuam orando pelo nosso ministério, orando por nossa jornada pastoral. E nós agradecemos muito porque as orações de vocês têm sido de grande valia para nos animar, para nos fortalecer e para impulsionar os nossos esforços no que diz respeito à nossa jornada pastoral. Como o pastor Giovanni disse, nós passamos 7 anos ali na Missão Sergipe, na União Leste Brasileira. E no final do ano passado, recebemos a graça de Deus de sermos assim chamados pela Associação Pernambucana Central para conduzirmos a Igreja de Deus no distrito de Lagoa dos Gatos. É uma região muito agradável, onde os irmãos são muito dedicados e comprometidos e que têm paixão por salvar pessoas, por levar pessoas para o reino dos céus. Estou vivenciando o meu 8º ano de ministério pastoral. Sou casado com a Joselma,
Temos uma filhinha, Radassa, ela inclusive está nos acompanhando também nessa live via Zoom, e ela tem nos ajudado muito na nossa jornada ministerial. Que Deus continue abençoando a todos nós. Pastor Giovanni, muito obrigado pelo convite. É bom ver que um dia nós sonhamos, um dia em nossa mente e em nosso coração, o Espírito Santo colocou o desejo de sermos pastores do rebanho do Senhor, e depois de muita dedicação, depois de muito compromisso, depois de muito envolvimento, Deus nos concedeu a graça de sermos pastores do seu rebanho e de estarmos aí conduzindo a sua obra e o seu serviço. Que Deus lhe mantenha esse jovem motivado, esse jovem entusiasmado, esse jovem energizado pelo poder do Espírito Santo. Um pastor power, sempre disposto a acessar o poder de Deus para fazer o melhor para o reino dos céus. Que Deus continue te abençoando e que Deus também continue abençoando a tua família. Antes de nós acessarmos o texto sagrado, por uma questão de desencargo de consciência, né? Queria também mencionar a Cici. Eu não a vi, mas assim não vi sua imagem, mas certamente ela está nos acompanhando juntamente aí com a Zaniel. Também a Nani e a Natália. A Natália, eu me recordo que eu conheço ela desde criança, desde bebezinha. O tempo passou, ela cresceu bastante, mas isso não quer dizer que eu seja velho ou idoso. Eu ainda sou jovem, mas é que Deus nos concedeu algumas graças e nos concedeu, assim, algumas oportunidades muito agradáveis. Quero também estender o meu forte abraço aos irmãos que fazem parte do distrito de Escada. Talvez algumas pessoas que estejam aí nos acompanhando nessa live, seja via Zoom, seja via Facebook, não nos conheça, a gente não tenha tido ainda a oportunidade de termos um contato presencial, mas é muito bom estar aí participando desse movimento juntamente com você. Que Deus continue te abençoando e que Deus continue abençoando a vida da sua família. Irmã Lurdinha, dê um abraço no Ivanildo Manchão, na Tati, em todos aí que fazem parte também da sua família e da família adventista na cidade de Frecheiras. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Amém, pastor. Eu gostaria nesse momento de convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Por gentileza, nesse momento, faça uso desse instrumento, faça uso dessa munição, faça uso desse dispositivo do céu extraordinário, que é a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Você pode aí, nesse momento, nesse instante, acessar a Bíblia, seja de forma física, assim como eu tenho um aqui em minhas mãos, seja de forma tecnológica, usando aí ou fazendo uso de um celular, fazendo uso de um iPad, fazendo uso de um notebook. Não importa de que forma você vai acessar a palavra, mas o importante nesse momento é que você acesse a palavra de Deus, tenha contato com a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela compreende e atende todas as nossas necessidades. A palavra de Deus deve ser a nossa companheira de todas as horas e de todos os momentos. Nesse instante, gostaria de ler com você aquilo que está lá em Ezequiel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Você aí que encontrou o texto bíblico e que está vivo, já sentindo o poder do Espírito Santo em sua vida, levanta a mão aí, meu irmão, para eu ver se você está na conexão. Glórias a Deus.
Aleluia, estamos no lugar certo e na hora certa. O texto bíblico nos diz assim: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então, começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Queridos amigos e irmãos, do distrito de Escada, queridos amigos e irmãos que acompanham a nossa live, seja via Facebook, seja via Zoom. Esse texto que nós terminamos de ler é um texto chocante e até certo ponto perturbador. O texto nos fala de uma visão que o profeta de Deus, que o profeta Ezequiel teve. E nesta visão, ele se depara com uma situação não muito agradável. Deus apresenta ao seu profeta uma visão em que ele enviaria seres espirituais até a cidade de Jerusalém, com o propósito de exterminar a idolatria e o apego ao pecado. Em meio a esta visão, Deus mostra que esses seres celestiais iriam eliminar, iriam destruir a vida de todos aqueles que eram infiéis, que eram idólatras e que não estavam fazendo a vontade do céu. A visão chega à sua parte final quando o profeta se depara com um sentimento de desespero e pânico, percebendo que aqueles seres celestiais promovem um processo de faxina, promovem uma limpeza, exterminando a vida de quase todos, para não dizer todos. Os seres celestiais não ceifam a vida de todos, porque entre aqueles que são poupados
em meio a essa visão, nós temos o profeta Ezequiel. Esse texto parece embaraçoso e parece difícil de ser compreendido ou aplicado aos nossos dias. Mas eu diria para você que esse texto, melhor dizendo, ele retrata muito de nossa jornada aqui nesta terra. Assim como o profeta de Deus, Ezequiel, ele foi poupado em meio àquela visão, assim também todos nós que estamos vivos nessa noite de domingo, nós fomos poupados por Deus. Eu costumo pensar e costumo dizer que a nossa vida aqui na Terra, ela mais se assemelha ao campo de batalha. Alguns de nós temos uma visão distorcida de nossa existência nesse mundo. Alguns de nós somos iludidos a pensar que estamos a viver em meio a um paraíso, que estamos a desfrutar de um piquenique nesta terra. Tal compreensão não passa de um tremendo equívoco ou de uma tremenda ilusão. A nossa jornada aqui nesta terra é uma jornada desafiadora, onde nós estamos envolvidos em meio a um grande conflito entre o bem e o mal. E avaliando a visão que Deus concedeu ao profeta Ezequiel, eu penso que assim como naquela visão, Deus, de um modo excepcional, preserva a vida do seu servo, de um modo semelhante, Deus também, ao longo de nossa vida neste mundo, ele tem nos preservado, ele tem nos poupado. Não sei se você algum dia já parou diante de um sofá, diante de uma cadeira de balanço, diante de uma rede, e já fez a seguinte, melhor dizendo, pergunta: por que diante de tantas pessoas que já morreram, por que eu ainda estou vivo? Por que de tantas pessoas que fizeram parte da minha infância e vieram a falecer, por que eu ainda estou vivo? Por que de tantas pessoas que fizeram parte da minha adolescência e vieram a falecer, por que eu ainda estou vivo? Por que de tantas pessoas que fizeram parte de minha juventude, que fizeram parte de minha vida adulta, vieram a falecer, por que eu ainda estou vivo? Por que de tantos que cruzaram o nosso caminho e que já tiveram a sua vida ceifada pela morte, por que nós ainda estamos de resto? Por que nós ainda fomos poupados? Por que de tantas pessoas que perderam a sua vida aí infectadas pelo coronavírus? Por que nós ainda estamos vivos? Por que nós ainda estamos de resto? Por que nós ainda fomos poupados? Sabem, depois de refletir a respeito dessa pergunta, eu consegui identificar pelo menos 3 razões porque nós ainda estamos de resto, porque nós ainda fomos poupados, porque nesta noite de domingo estamos a participar dessa live juntos, seja via Zoom, seja via Facebook. Alguns, em sua arrogância e prepotência, pensam que estão vivos porque são capazes. Alguns, em sua arrogância e prepotência, pensam que estão vivos porque são bons, porque são honestos, porque são decentes. Alguns, em sua ingenuidade, em seu desequilíbrio, em sua inocência, pensam que ainda não foram afetados mortalmente por causa do coronavírus, pelo fato de tomarem as medidas de precauções mais cuidadosas e mais exigentes. Sabe, querido amigo, sabe, querida amiga, sabe, querido irmão, sabe, querida irmã, nada disso foi suficiente para preservar a nossa vida.
não foram os nossos esforços, não foram os nossos cuidados, não foram as nossas precauções que fizeram com que a nossa vida fosse poupada, que fizeram com que nessa noite pudéssemos estar a respirar, estar a adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Três são as razões porque nós ficamos de resto. Três são as razões porque nós fomos poupados. Três são as razões porque nós ainda estamos vivos. Primeiro, nós somos poupados, nós ainda estamos vivos, nós ficamos de resto porque Deus desejava nos alcançar com a sua graça maravilhosa. Nós fomos poupados para sermos alvo da graça de Deus. Nós estamos vivos, não é porque somos bons. Nós estamos vivos, não é porque somos capazes. Nós estamos vivos, não é por uma questão de sorte. Nada disso. Nós estamos vivos porque a graça de Deus nos alcançou. Nós estamos vivos porque em sua graça infinita Deus tem preservado a nossa existência. Nós estamos vivos para assim sermos contagiados, para assim sermos tocados, para assim sermos transformados pela graça de Jesus. É a graça de Deus, queridos amigos e irmãos, queridas amigas e irmãs, que nos mantém com vida. É a graça de Deus que nos mantém com saúde. É a graça de Deus que nos mantém neste mundo. É a graça de Deus que tem nos livrado das balas bem destinadas e bem produzidas por Satanás, que não tem alcançado o seu alvo e o seu objetivo, que é destruir a nossa vida. Eu e você, nós, todos nós que estamos vivos nesta noite, ficamos de resto, fomos poupados pelo fato de que Deus ambicionava alcançar-nos com a sua graça. A melhor definição de graça que ouvi certo dia foi de um indivíduo que dizia para um ser humano muito prepotente, confiante em suas forças e até certo ponto legalista. Ele dizia para essa pessoa: se você pudesse definir a graça para alguém, qual definição você daria de graça? Dizia esse velho idoso para um legalista prepotente e arrogante que confiava em seus méritos para ser salvo. Aquele legalista ficou a pensar em como responder, até que, cercado por uma pergunta inesperada, eis que aquele idoso ajudou aquele jovem e disse: eu vou lhe ajudar a responder. A melhor definição de graça, jovem, dizia aquele idoso, graça nada mais é do que nós esvaziarmos as nossas mãos de tudo aquilo que imaginamos ser útil e assim permitirmos que Deus nos encha, permitirmos que Deus nos sacie, permitirmos que Deus nos satisfaça. Isto, para mim, é a melhor definição de graça. Nós somos poupados, nós estamos de resto, nós estamos vivos nesta noite por causa da graça, porque o Espírito Santo de Deus tem atuado em nossas vidas, tem nos desafiado a nos esvaziarmos e a permitirmos que Deus nos encha, que Deus nos preencha, que Deus tome conta de cada um de nós. Primeiro, nós somos poupados, nós ficamos de resto, nós estamos vivos, nós estamos a participar dessa live nesta noite, seja via Facebook, seja via Zoom, porque Deus desejava nos alcançar com a sua graça. Foi a graça de Deus que nos alcançou na nossa infância. Poderíamos ter morrido vítima de uma queda,
Poderíamos ter morrido vítima de um carro desgovernado quando saímos dos braços dos nossos pais e a toda pressa cruzando uma rua bastante movimentada. Mas sabe por que não morremos em nossa infância? Sabe por que não morremos quando dávamos os primeiros passos ali na companhia do nosso pai e de nossa mãe? Por causa da graça de Deus. Porque Deus ali enviou os seus santos anjos. Porque Deus ali dobrou a guarda celestial e protegeu a nossa vida, protegeu a nossa existência. Nós fomos poupados em nossa infância, nós fomos poupados em nossa adolescência, nós fomos poupados em nossa juventude, nós fomos poupados em nossa vida adulta ou em nossa velhice, por causa da graça de Deus. Isso deve nos fazer não apenas mais gratos, mas isso deve nos fazer também mais humildes. Devemos, sempre ao meditar na graça de Deus, agir semelhantemente àquele pobre publicano que não ousava levantar a sua cabeça diante de Deus. Primeiro, nós somos poupados para sermos alvos da graça de Deus. Segundo, nós fomos poupados, nós ficamos de resto, nós estamos vivos nesta noite de domingo, dia 5 de julho de 2020, para testemunharmos da bondade e da misericórdia de Deus. O mundo no qual nós vivemos está cansado de bons advogados que se dispõem a defender o cristianismo. Deixa eu dizer uma coisa para você que me escuta nesta noite. O cristianismo não precisa de advogados. O cristianismo precisa de testemunhas. Deus não nos chamou para sermos advogados de sua causa. Deus nos chamou, Deus nos comissionou, Deus nos arregimentou para o exército do céu, com o propósito de sermos suas testemunhas. Sabem, as pessoas podem questionar os nossos sermões, as pessoas podem questionar a nossa fala, as pessoas podem questionar os nossos argumentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que me escuta nesta noite. As pessoas não podem questionar o nosso testemunho. O diferencial não é aquilo que nós falamos. O diferencial não é aquilo que nós argumentamos. O diferencial não tem a ver com a nossa retórica ou com a nossa capacidade extraordinária de argumentar. Nada disso. O diferencial é aquilo que nós fazemos. O diferencial são as decisões que nós tomamos. O diferencial é aquilo que eu faço com a minha família, é aquilo que eu faço no meu trabalho, é aquilo que eu faço na escola onde eu estudo, é aquilo que eu faço na faculdade onde eu estou me preparando para servir melhor a minha comunidade e a minha nação. As pessoas podem questionar as nossas palavras. Houve uma interrupção momentânea do nosso final, mas nós conseguimos retomar. E nessa retomada, como eu dizia anteriormente, nós precisamos entender que Deus tem nos poupado com o propósito de testemunharmos do seu amor, de sua graça e da sua misericórdia. Todos continuam aí me ouvindo? Conseguem aí assimilar aquilo que estamos compartilhando? Amém. Glórias a Deus. Eu dizia em nosso sermão, primeiramente, que nós temos sido poupados para sermos alvos da graça de Deus, para sermos alvos dessa graça imerecida, dessa graça irresistível, dessa graça extraordinária. No segundo tópico do nosso sermão dessa noite,
usando como base o texto de Ezequiel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, eu dizia que nós fomos poupados, que nós ficamos de resto, que nós estamos vivos nesta noite para testemunharmos da bondade de Deus. Nós não estamos neste mundo por acaso. Nós não estamos nesse mundo a viver aleatoriamente, a viver como um carro desgovernado, nada disso. Deus, ao preservar a nossa vida, ele tem um propósito. Deus, ao preservar a nossa vida, ele tem um projeto. Deus, ao preservar a nossa vida, ele tem uma intenção. E uma de suas intenções, ao nos manter com vida, uma dessas suas intenções é fazer com que venhamos a ser testemunhas de sua bondade e da sua misericórdia. Você que aqui está nesse mundo, eu que aqui estou nesse mundo, nós que aqui estamos nesse mundo, não estamos sendo poupados por Deus para sermos ativistas do meio ambiente. Ainda que tenhamos uma responsabilidade para com o meio ambiente, Deus não tem nos poupado com vida para defendermos exclusivamente essa bandeira. Você e eu, que ficamos de resto, que fomos poupados por Deus, que estamos vivos nessa noite, fomos poupados pelo Senhor, não de forma alguma para sermos um ativista político. Nós não temos uma outra bandeira a não ser a bandeira ensanguentada do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa causa, esse é o motivo do nosso viver. Deus não nos deixou com vida, não nos deixou de resto para sermos ativistas do movimento esportivo chamado futebol. Não. Deus não te chamou para você sair por aí afora a defender a bandeira do Corinthians, a defender a bandeira do Flamengo, a defender a bandeira do esporte, a defender a bandeira do Náutico, a defender a bandeira do Santa Cruz. Nada disso. Deus tem te poupado. Deus tem me poupado, Deus tem nos poupado para nós sermos testemunhas de sua bondade e de sua misericórdia. Recai sobre nós que fomos poupados, recai sobre nós que estamos vivos a responsabilidade de pregar o evangelho aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho, aos nossos colegas de escola e até mesmo aos nossos inimigos. Inimigos que nem sabemos que são inimigos nossos, mas às vezes são inimigos nossos. Aquela vizinha fofoqueira, inimiga nossa, precisa ter contato com a verdade de Cristo Jesus, a única verdade que liberta. Aquele indivíduo que tem um som perturbador ali na sua rua, precisa também ter contato com a mensagem do Evangelho, precisa conhecer a respeito de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós fomos poupados, primeiro, para sermos alvo da graça divina. Segundo, nós fomos poupados para testemunhar do amor e da bondade infinita de Deus. Não esqueça, as nossas palavras têm sua importância, mas a nossa conduta é aquilo que faz a grande diferença. O nosso testemunho é aquilo que faz a grande diferença. Por fim, gostaria de terminar o nosso sermão nessa noite, lhe apresentando a terceira razão, o terceiro motivo, o terceiro porquê nós somos poupados. A terceira razão porque ficamos de resto.
O terceiro motivo, porque ainda estamos vivos, ainda estamos a respirar, ainda estamos a participar dessa live tão agradável nesta noite, seja via Zoom, seja via Facebook. A terceira razão, porque Deus tem nos poupado. O terceiro motivo, porque Deus está nos conservando com vida. A terceira razão, porque ficamos de resto, tem a ver com a nossa salvação. Deus tem nos poupado. Deus tem preservado a nossa vida. Deus tem nos deixado de resto, porque Ele deseja nos salvar. Deus tem nos poupado, porque é seu intento sermos salvos. E deixa eu dizer uma coisa para você que me escuta nesse instante. Talvez, se nós tivéssemos morrido em nossa infância, vítima de uma bala perdida, talvez nós tivéssemos nos perdido. Talvez, se nós tivéssemos morrido em nossa adolescência, vítima de um carro desgovernado, talvez nós tivéssemos nos perdido para sempre. Talvez, se nós tivéssemos tido a nossa vida ceifada por causa do coronavírus, talvez nós, quem sabe, tivéssemos nos perdido para sempre. Talvez, se nós tivéssemos falecido ontem à noite, talvez nós tivéssemos nos perdido para todo sempre. Deus tem nos poupado. Deus tem nos deixado de resto. Deus está nos conservando com vida, porque é desejo dele salvar a cada um de nós. Talvez, se nós tivéssemos falecido daqui a 1 hora, talvez tivéssemos perdido a oportunidade de viver para sempre na companhia de Jesus. Nesta noite de domingo, nós estamos vivos, porque Deus deseja que façamos uma autoavaliação em nossa vida. Nesta noite de domingo, nós ainda estamos vivos, porque temos algum tipo de pecado acariciado que está impedindo a ação plena e completa do Espírito Santo em nosso viver. Nesta noite de domingo, nós ainda estamos vivos, porque temos algum defeito de caráter que está maquiando, de algum modo, a nossa jornada. Estamos vivendo de fingimento, mas estamos distantes do propósito de Deus para o nosso viver. Deus, Ele tem nos poupado, porque Ele quer nos salvar. Deus tem nos mantido com vida, porque Ele quer nos salvar. Deus, Ele tem nos deixado de resto, porque Ele quer nos salvar. Os planos de Deus só serão completos na vida do ser humano, se o ser humano, através do sangue de Cristo, for salvo. Os planos de Deus só serão completos na sua vida, na minha vida, na sua vida de você que nos acompanha através do Zoom, na sua vida de você que nos acompanha através do Facebook. Os planos de Deus só serão plenos em nossa vida se nós formos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se no final de nossa jornada aqui nessa terra, por mais esforços que tenhamos feito, por mais experiências que tenhamos vivenciado, por mais bens que tenhamos acumulado, se no final de nossa jornada aqui na terra nós não formos salvos em Jesus, de nada valeu viver nesta terra. Querido amigo, querido irmão, querida amiga, querida irmã, Deus tem nos poupado
porque o desejo dele é o desejo de nos salvar. Talvez ele tenha enviado essa pandemia, talvez ele tenha enviado o coronavírus com o propósito de nos salvar. Antes, vivíamos uma vida corrida, uma vida frenética, não tínhamos nem mesmo tempo para refletir. Agora, em quarentena, forçados pelas circunstâncias, obrigados por essa onda terrível de coronavírus, agora nós temos tempo para refletir. Agora nós temos tempo para pensar. Agora nós temos tempo para fazer uma autoavaliação no que diz respeito à nossa vida cristã. E assim, capacitados pelo poder do Espírito Santo, podemos mudar a rota de nossa vida aqui nesta terra e podemos andar a passos largos rumo a Canaã celestial. Como diz o texto sagrado, o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Termino o nosso sermão fazendo uma breve recapitulação, melhor dizendo, com você. Nós fomos poupados, nós ficamos de resto. Assim como o profeta Ezequiel naquela visão, e praticamente só ele foi poupado, assim também nós temos sido poupados, temos sido protegidos, temos sido guardados por Deus com 3 propósitos, ou motivados por esses 3 propósitos do nosso Pai Celestial. Temos sido poupados para ser alvo da graça de Deus. Temos sido poupados para testemunhar da bondade, da misericórdia e do amor infinito do nosso Deus. E, por fim, temos sido poupados para sermos salvos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pergunto para você que me escuta e que me assiste, seja via Zoom, seja via Facebook, você que tem sido poupado por Deus, eu que tenho sido poupado por Deus, nós que temos sido poupado por Deus, será que nesta noite gostaríamos de aproveitar essa oportunidade? Será que nesta noite gostaríamos de contemplar, de refletir e de acessar incondicionalmente a graça de Cristo Jesus? Será que nesta noite gostaríamos de não apenas ser um cristão muito bom de teoria, de conhecimento bíblico teórico, mas gostaríamos também de sermos capacitados pelo Espírito Santo para sermos cristãos extraordinários na prática de todos os conceitos que envolvem o cristianismo? Será que nessa noite nós gostaríamos, talvez, de aproveitar essa oportunidade para deixarmos os nossos pecados acariciados, para mudarmos de vida e para seguirmos o nosso Deus sem reservas? Você que me escuta e que me assiste nessa noite, gostaria de receber plenamente em sua vida a graça de Jesus? Você que me assiste e que me escuta nessa noite, gostaria de ser habilitado pelo Espírito Santo para ser uma testemunha fiel de Cristo nesta terra? Você que me escuta e que me assiste nesta noite, gostaria de aproveitar esse momento para mudar de vida, para tomar decisões espirituais,
e para se lançar aos pés de Jesus, vivendo uma vida transparente, uma vida plena, uma vida sem reservas na companhia do nosso Salvador? Se você tem esse desejo no coração, eu gostaria que você, de onde você está, nesse instante, você levantasse a sua mão. Você que está vivo, só é levantar a sua mão aí, meu irmão. Você que está viva, minha irmã, é só levantar a mão e assim receberá a bênção e a graça de Deus. Feche seus olhos e oremos a Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos poupado. Quando paramos para refletir em nossa vida neste mundo, percebemos que em vários momentos a tua mão poderosa, a tua mão irresistível esteve ao nosso serviço, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Te agradecemos, Pai, não apenas porque ficamos de resto, mas te agradecemos também pelos teus propósitos, ao nos preservar com vida. Queremos que a cada dia, enquanto tivermos nessa terra, a tua graça nos alcance de um modo ilimitado. Queremos que o Senhor nos esvazie, retire tudo de nós, porque não existe nada em nós que presta, e nos encha plenamente de tudo aquilo que vem do céu, porque no céu nós só temos coisas boas e coisas edificantes. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos poupou, e nos poupou com o propósito de sermos testemunhas do teu amor, de tua bondade, de tua misericórdia nesta terra. Que ao sairmos de casa, que ao convivermos com a nossa família, que ao lidarmos com os nossos parentes, que ao termos contato com a sociedade que nos cerca, que essas pessoas vejam em nós pequenos cristos por onde nós passarmos. Por fim, Pai Celestial, muito obrigado porque ainda estamos vivos. Muito obrigado porque o Senhor tem nos poupado. O Senhor tem nos poupado porque deseja a nossa salvação. O Senhor tem nos poupado porque está preparando um novo céu e uma nova terra para nós. E nesse instante, Pai bondoso, suplicamos o poder do teu Santo e Divino Espírito para largarmos os nossos pecados acariciados, para abandonarmos tudo aquilo que não te agrada, para deixarmos de lado uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade e sermos autênticos e verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que nada, que absolutamente nada, Pai, nos impeça de sermos salvos em Cristo Jesus. Tudo isto nós te pedimos, Pai Celestial, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Giovanni, uma alegria ter estado com o senhor, com a sua pessoa e com todos vocês. E que Deus continue abençoando a nossa vida, abençoando a vida de todos aqueles que fazem parte do distrito de Escada, que fazem parte do distrito de Deus nesse mundo todo, porque o mundo é de Deus. E o mundo sendo de Deus, Deus deseja abençoar todas as pessoas. E Deus continue abençoando a todos nós, tanto a você que nos acompanhou via Zoom, como você também que nos acompanhou via Facebook. E Deus nos conceda uma semana de vitórias e que assim em Cristo sejamos mais do que vencedores. Ok, pastor, obrigado aí pela mensagem poderosa, né? Deus continue abençoando aí, que continue sendo essa bênção aí para a glória de Deus. E realmente foi uma bênção aqui para todos nós, né? Sempre no final a gente se confraterniza, né? Entre os irmãos. E também, se quiser alguém dar um recado para você também, alguém vai falar agora. Então, sempre essa parte final a gente se confraterniza aqui. Nesse momento, eu queria mandar um abraço para pessoal do Facebook, né? Graças a Deus, chegamos a mais ou menos 60 lugares acompanhando, né?
Então, um abraço aqui para o pessoal do Facebook. Vamos encerrar aqui a transmissão do Facebook agora. E que Deus abençoe vocês que também acompanharam pelo Facebook. Abraços para vocês aí.